Existem momentos na vida de todo mundo que a sensação é como se você estivesse num trem e de repente o trem descarrila. São as situações de indignação, de dor, de perplexidade diante das experiências da vida que todos nós passamos. E que, no entanto, a gente não sabe muito bem como lidar com elas. A gente quer uma explicação, a gente quer entender porquê, a gente quer extrair disso algum significado, algo que diminua a dor e dê a ela algum sentido. Não importa qual seja essa dor. Muitas vezes, pessoas nessas situações me procuram, perguntando por que isso ou aquilo. Eu escrevi um texto que fala sobre isso. Quando a vida sai dos trilhos, está no meu livro mais recente, O Menino que Anseia pelo Céu. Eu quero ler e eu imagino que isso pode ser útil para você ou para outras pessoas que vivem uma situação difícil. O que dizer para um sujeito que perde emprego, por exemplo, família e oportunidades, tudo só, de repente, tudo de uma vez? Dizer, seja forte. Por exemplo, para a mãe que acaba de descobrir que o filho tem uma grave doença, é quase desconsiderar a dor humana, especialmente potencializada nos corações das mães. Convencer quem seguia feliz pela estrada da vida e teve que interromper a viagem porque o carro quebrou, que logo o mecânico vai chegar, é talvez alimentar uma esperança que pode se frustrar. Para quem chegou aqui procurando saber por que as portas se fecham, de repente eu vou logo adiantando, que eu não tenho uma resposta definitiva e absoluta para isso. Se você quer uma resposta fechada, não conte comigo. Karma, provação, castigo, lição, plano divino, aleatoriedade, nada disso me convence. Não mesmo. Eu não acho que você está vivendo algo aqui porque ali você fez isso na outra vida, ou enfim, e agora você está pagando. Não penso assim. Não é assim que eu vejo. Eu não acredito em cartilhas, em manuais que funcionam igualmente para todos, afinal, cada dor é cada dor. Mas isso não me impede de notar algumas coisas bastante interessantes, e eu vou logo adiantando que todas elas eu notei na minha vida. Eu, como você, experimento trilhos descarrilando, altos e baixos, dores também. E eu sinto que há algo em comum nessas experiências, por mais doloridas que sejam. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui. Eu nunca vi uma porta se fechar sem que outra abra. Quando eu percebo que cheguei ao fim de determinada estrada, mudo a perspectiva do olhar e percebo outros caminhos. Sempre. Aí eu entendo que só encontrei o outro caminho porque eu cheguei naquele ponto. Se eu tivesse seguido sempre naquela direção, não teria visto as outras possibilidades que a interrupção me fez enxergar. Por mais doloridas que sejam, eu nunca vi nenhuma dor maior do que aquela que podemos suportar. Ao me imaginar nela antes que acontecesse, eu sentia que não iria dar. Mas então, sem saber direito como, no meio do fogo eu me senti estranhamente forte. É claro que dói. Uns dias parecem piores do que outros, mas como explicar essa estranha condição que, apesar do choro, suporta? Quando eu achava que não daria mais, simplesmente deu. Para cada experiência, para cada dor, para cada momento, a provisão de suporte emocional, de alguma maneira, nasce em mim. E então eu caminho, vivendo em cada dia a sua dor. Sempre que portas se fecham, eu sinto que eu fiquei mais forte. Engraçado, né? Aprendi que se souber extrair força da fraqueza, eu começo a lidar com certo tipo de poder que só existe quando eu me esvazio de qualquer complexo de superioridade, de Power Ranger. Há um incrível poder na fragilidade que só experimenta quem não teme encará-la. Talvez o mal seja isso. Nós tentamos nos agigantar diante do tsunami que nos engole. É a nossa fragilidade que nos protegerá, inclusive, da soberba de ser maior do que algo que vem muitas vezes com dor, mas que passa. E na minha fragilidade e no reconhecimento dela, então, me fortaleço. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, sobre a força que há na fraqueza, especialmente no reconhecimento da minha fragilidade que me torna surpreendentemente forte. Apesar de perder amigos, quando as portas se fecham, eu tenho a chance de reconhecer quem realmente está comigo. São eles que quero por perto quando novas portas se abrirem. É nessa hora que estruturas interiores aparentemente imutáveis se quebram e começo a repensar quem sou. Que grande chance de melhorar, de me enxergar, de ver como me tocam, como dói. Isso me modifica, me tira da perspectiva fixa de um ponto e faz com que eu me movimente e enxergue com mais abrangência. Isso é uma grande chance, ainda que doa.
Quando sou quebrado, eu sinto que, se não dá mais para perder, o próximo passo só pode ser na direção da reconstrução, então me desacomodo. Se antes eu tendia a ser presunçoso, é nessa hora que eu sou confrontado com a minha humanidade e nela eu refaço o meu caminho. Que grande chance para eu me enxergar e dar novo significado aos meus valores. Aprendo a deixar de confiar nas aparências e naquilo que me dá a sensação de força. Afinal de contas, de fraqueza em fraqueza, eu sou forçado a reconhecer o que de fato sou, e aí eu me torno humilde. Relativizo estereótipos de poder, desloco meu olhar para o que realmente importa. Quando as forças ou as portas se fecham, eu fico triste, posso perder o humor, a esperança, mas eu não sei te explicar a razão. Não sei se você já sentiu. No dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias, ou uma semana, em algum momento, eu me renovo de repente, cheio de inexplicáveis esperanças e de boas ideias, como a madrugada que se vai e amanhã que inevitavelmente a substituirá. Na fraqueza aprendo a confiar na vida e tenho a chance de entender que sou humano, conectado ao fluxo natural da existência, ao poder que é. Sem minhas armas, eu olho no espelho e reconheço que minha maior virtude é ser humano que é. Para quem veio aqui em busca de respostas definitivas e absolutas, eu adianto, e eu já te peço perdão em dizer eu não tenho. Mas o que estranhamente eu aprendi é que quando as portas se fecham, basta a atenção para ver que outras abrem, cheias de novas oportunidades e avisos que parecem vir de todos os lugares, para deixar bem claro que se eu acreditar, amanhã tudo vai ser diferente, que apesar dos pesares entre vida e morte, os ciclos naturais da existência me moldam, me tocam, me talham e me tornam um cara melhor. Essa escolha é minha e é sua.